Bem com o Pão. Olá, irmãos, voltamos aqui para o nosso segundo bloco hoje aqui do programa de Bem com o Pão na cidade de Montenegro, conversando aqui com meu irmão Ernesto, presbítero da cidade de Montenegro, e nós conversamos já bastante sobre, inclusive, a salvação. Falamos sobre as denominações, falamos aí também dos cultos ecumênicos e muito mais coisas. Então nós continuamos aqui falando com vocês a respeito daquilo que o irmão Ernesto sentiu de trazer hoje para vocês. Irmão Ernesto, está contigo aí então. Uma coisa muito importante, eu vejo as pessoas vêm, conhecem o Deus verdadeiro, conhecem a igreja e daqui um pouco voltam. Mas a gente deve pensar como Pedro, ir para onde, Senhor? Depois de conhecer essa fartura de material, ter um servo de Deus tão abençoado, muito longe de idolatria, de veneração, mas todos nós devemos orar muito pelo nosso apóstolo, pela sua consagração, porque uma vez eu brinquei com o apóstolo e disse assim, às vezes eu vejo o irmão como um funil. Deus parece que te segura pela orelha e despeja dentro de ti tudo aquilo que tu tem que canalizar para nós, né? E realmente é assim, ele é um servo muito amado, usado pelo Senhor para trazer a verdade para nós. Aí, de repente, tu pode dizer assim, mas 10, 15 anos que eu já ouço isso não é novidade para mim, quando falo de corpo, alma e espírito, e aí eu olho, 99% do pessoal das religiões, das denominações, não sabe a diferença de alma e de espírito. Então, nossas crianças com 8, 10 anos sabem, na ponta da língua. Não só isso, como pregam também tudo sobre o tabernáculo ainda. Tudo sobre o tabernáculo. A escolinha está ensinando tudo sobre o tabernáculo para tem a literatura própria que e nos dá uma aula. Às vezes está lá, está o neto, né? O neto Davi, tem quantos, 6 anos? 6 anos. Pedir pro Davi aí. Davi, fala um pouquinho sobre nós do tabernáculo. Ele fala todos os utensílios, o que são usados, o que representa cada um, todas as câmeras, e nós vamos ficar boquiabertos sempre, né? 6 anos nos dão uma aula que o tabernáculo representa aí a nossa comunhão com Cristo, o nosso estágio até chegar lá à glorificação, né? E o Senhor nos mostra que o corpo é o DNA do nosso pai e da nossa mãe, 50% de cada um é a nossa expressão, a parte orgânica, a alma, mente, vontade e emoção é o DNA que o mundo nos dá, a escola, os pais, os colegas de trabalho, enfim. E o espírito, né, esses dois aqui podem ser atacados por maus pensamentos, demônios, anjos caídos. O corpo pode ser atacado por doenças, mas nós temos um DNA tão importante de Deus dentro de nós, que é o nosso espírito, né? Que é a nossa consciência, a comunhão, a intuição. Eu imagino assim o dia que o ser humano conseguir usar a intuição que nós usamos hoje, assim em lampejos, não é? Segundos, frações de minutos, de segundos. O dia que a gente conseguir usar a intuição 24 horas por dia, que perfeição, não é? Que é algo... A gente trabalha na área da comunicação social e está muito acima de satélites, de ondas eletromagnéticas, de tudo, né? A gente não para muito para pensar, né, irmão Ernesto? Mas nós temos o exemplo do Adão. O Adão administrava toda a terra a partir do Jardim do Éden. Com certeza. Todas as relações de todos os animais, quando chovia, quando não chovia. Ele lá gerenciava se o mar ia só até onde Deus determinou mesmo. Tudo isso ele tinha, a gente vê como era aberto tudo isso para Adão, né? Até que chegou o pecado. Aí Deus teve que bloquear. Teve que bloquear. E mesmo bloqueando, agora o anticristo deve estar perto. Conversando com irmãos amados aí, eu fiz uma enquete aí com uns 15 ou 20. O que falta para Cristo voltar? Vamos olhar a Escritura. O que falta para ele voltar? Depois, no outro encontro regional, olharam, gurizada, tem alguma coisa que falta? O que está escrito? Não falta nada. É só a misericórdia do Senhor em retardar a sua vinda, para que mais pessoas possam ter a oportunidade de se integrar no corpo de Cristo, de se limpar dos seus pecados, de poder escapar das trevas exteriores, de poder realmente formar um exército de batalhadores na divulgação da obra, enfim. E eu ainda vi, Ernesto, que o Senhor diz que todos que foram criados terão que ter a oportunidade da salvação. Então, até que todos aqueles que foram criados na atmosfera espiritual nasçam nessa terra e ganham a oportunidade, o Senhor vai aguardar.
Agora, lugares assim, às vezes eu penso assim, que nem lá no Iraque, no Irã, e esse povo muçulmano, a Turquia, que foi praticamente o terreiro de Cristo, onde Cristo caminhava, né? Palmilhava aquilo tudo, onde hoje, ali já foi pregado o Evangelho. Às vezes eu pensava, mas lá ainda falta? Não, mas lá já foram os primeiros que receberam e eles desprezaram, não é? Então, as futuras gerações estão compromissadas com esse pecado cometido por eles, que nem o pecado inicial lá no Éden, não é? Sim. Assim como Deus também recompensa, como ele levou em consideração os erros de Salomão, em consideração ao teu pai, né? Em consideração a isso. Então, mas uma coisa muito importante que a gente aprende também na nossa igreja é a velha criatura e a nova criatura. Opa. É um tema fascinante, né? Como é que pode funcionar isso, né? Eu sou velha criatura, daqui a um pouco sou nova criatura. Recebe a regeneração. Aí o Nicodemos diz, será que eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe para nascer de novo? Como é que funciona isso, não é? E como essa velha criatura nos judia, eu estava num sofrimento muito grande, não me aceitando a mim próprio, e aí então eu consegui olhar isso aqui, tanto é que está marcadinho na minha Bíblia, Paulo escrevendo aqui, porque nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Que terrível! Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então, pastor Sérgio explica com tanto carinho, né? Mas quem é que habita? É Satanás que habita na nossa carne, que faz a gente agir desse jeito, não é? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. E o que a gente vai lembrar, como é que eu vim com esse pecado? Salmo 51:5 diz que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, eu não fiz pecado para ser pecador, eu já nasci pecador. Só que eu vou desenvolvendo o pecado, vou cometendo ele, vou fazendo com que ele seja exercido na minha vida. E aí é interessante, porque daí a gente começa a saber que a gente precisa da salvação. Salvação do quê? Do pecado. E eu preciso ser regenerado, ser criado novamente, porque eu perdi meu estado espiritual, eu preciso ser regenerado novamente no espírito. E aí vem o batismo, que vem o que o irmão está trazendo agora aqui. E aí Deus se dispensa através do Espírito do Deus triuno para dentro de nós. Dentro de ti fluirão rios de água viva. Eu dizia assim, meu Deus, de dentro de mim irão fluir rios de água viva, dentro dessa podridão, aí daqui a um pouco eu te dou, mas é o Cristo que está lá. Aí tu vai pegando o entendimento, como é que vai fluir de dentro de mim, que não tem nada que é de bom que habita em mim, mas agora o Cristo habita, a unção interior, né? Que fala lá no finzinho da Bíblia, fala nessa unção interior tão maravilhosa, né? Então a gente vê que a gente é apenas um veículo. Um veículo, está o teu carro ali na frente, o meu carro. Depende do motorista que pega o teu carro, ele vai assaltar um banco, vai dar tiro em brigadiano, na polícia. Agora, conforme quem pegar o teu carro, pode buscar um rancho, pode assistir uma ministração no corpo de Cristo, né? Na comunhão do corpo ali. Depende, o veículo em si depende de quem está pilotando ele. Então, assim, eu também, quando eu procedo de uma maneira contrária à vontade de Deus, quem está me pilotando é Satanás. Falar um português bem claro, é o diabo que está no volante. E quando eu faço uma coisa que agrada ao Senhor, é porque o Senhor está me dirigindo. Senhor, nas tuas mãos entrega a minha vida. Quantas vezes eu orei isso, 5 minutos depois eu agarrava a direção de novo. Deixa eu guiar, porque eu que sei, isso não vai dar certo. Está indo para um caminho muito ruim. Deixa eu ajeitar esse caminho aqui. Deixa eu ajeitar isso aí, né? Então a gente tem muito disso, mas nós temos que ter consciência que tem duas forças, a de Deus e a de Satanás, por enquanto. A de Satanás ainda.
porque Satanás está sendo muito útil ao Senhor ainda, por enquanto. E por que que a gente é determinado por essas duas forças? Por causa da nossa criação, propósito pelo qual nós somos criados. Deus criou o homem para que ele assim fosse expressão do Espírito, do Deus que é Espírito na Terra. Então nós somos expressão sempre de um Espírito, ou de Deus ou de Satanás. Por causa da aceitação, da manipulação, do ludíbrio que Satanás foi lá e jogou em Adão e Eva, né, os nossos ancestrais, aí os primórdios, né, a gente até hoje tem o pecado. Então, a gente precisa da regeneração, precisa voltar para obedecer ao Espírito de Deus. E aí vai o nosso arrependimento e o nosso nascer de novo. Mas por que só tem dois senhores? Por que eu não mando em mim mesmo? Que é uma mentira de Satanás nas nossas vidas. Porque eu fui criado para ser expressão do Espírito de Deus nessa terra. E aí, só que eu fui enganado pelo outro espírito, que é Satanás, e que tenta se expressar através de nossas vidas. E essa guerra espiritual acontece nas nossas vidas, fora e dentro de nós. Com certeza, é bem assim mesmo. E através da nossa igreja, por meio da nossa igreja e das ministrações, principalmente, novamente, eu gostaria de dizer, graças ao vaso usado pelo Senhor, que nós temos todo esse discernimento, toda essa explicação minuciosa, a gente já recebe tudo mastigado, ruminado, triturado, não é? É só extrair dali, e aí a gente vai entendendo o poder da palavra de Deus. Primeiro era o verbo e tal, no Evangelho de João a gente vê isso, em outros lugares também, o poder da palavra de Deus. Assim, nossas palavras exercem um poder muito grande também. Assim, também as palavras de Satanás têm um poder tão grande que até hoje nós estamos pagando na nossa carne a aceitação de Eva quando ela ouviu as palavras da serpente. Naquelas palavras da serpente estava toda a essência da perdição. Eu gosto de dizer assim, Eva engravidou de Satanás, engravidou na mente, e depois deu à luz ao primeiro filho, que é o egoísmo, né? O orgulho, e a partir dali esse DNA está em nós. Então imagina, as palavras proferidas lá no Jardim do Éden estão nos prejudicando até hoje. Por outro lado, a árvore da vida, ela deu todas as orientações lá no Jardim do Éden, e quem consegue seguir elas está salvo. Então nós temos que ser muito seletivos de dar ouvido e acolher tão somente as palavras do Senhor, a sã doutrina, que nós aprendemos também. Eu não sabia o que era a sã doutrina, né? Mas a gurizada vai crescendo, vai aprendendo, né? Então, a sã doutrina é essencialmente o Novo Testamento. Tem tanta coisa, né, Marcelo? O Antigo Testamento é o alicerce sobre o qual a casa foi edificada. Imagina uma casa, muitas vezes, que não se vê o alicerce, às vezes um gramado bonito, se ela tivesse sido construída sem base. A primeira trovoada, o primeiro temporal, o primeiro vento derrubaria ela. Então, precisa um alicerce. Nós estamos aqui, nós somos poucos aqui em Montenegro, o corpo aqui realmente é pequeno e a gente sofre muito, 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 muito por causa disso. Mas nós estamos estudando o Antigo Testamento. Todas as sextas-feiras nós nos reunimos e lemos. Se está na Bíblia é porque deve ser estudado. E a gente lê todos aqueles nomes, nomes curiosos, diferentes, mas se estar ali, é porque de repente a gente vai se encontrar com aquele Jonadab, com aquele, não sei, aqueles outros nomes, sei lá. Então a gente um dia vai se encontrar com eles, né? Pelo menos se tem essa esperança. Se está ali é porque algum motivo tem. Aí tu vai ler o livro de Esther, a história de um povo pagão, mas se está ali dentro, o Senhor tem um recado fantástico com aquele livro, não é? Então nós estávamos comentando ainda ontem à noite a respeito desse livro, as lições abençoadas que tem ali. Então, o Antigo Testamento é todo um alicerce sobre o qual está construído aliás, é aliança. Testamento é só o novo. O antigo não é testamento. Não morreu ninguém para ele. Então, é uma aliança, e o novo, Cristo morreu,
E sobre essa doutrina dele, o Cristo vivo e ressurreto, é que nós alicerçamos a nossa fé. Então nós temos toda a compreensão já, temos conhecimento, até sobrando. O que nos falta é obediência. Sabemos que as palavras de Cristo não são teoria, não são um mero ensinamento, devem ser espírito e vida. E nem sempre a gente consegue processar isso, nos falta a consagração ainda, né, Marcelo? É a necessidade que nós temos para conseguir discernir a voz do Senhor. É onde a gente consegue saber a diferença de quem está falando no nosso ouvido. É através da consagração. Quando eu me consagro, eu busco, aí eu consigo discernir. Opa, esta é a voz do Senhor. Não, esta é a voz do inimigo. Estou fora. E aí, este discernir a gente ganha com o exercício da consagração. Né? Às vezes a gente se pergunta assim, aquela história, tempo de guria, eu ouvia assim, tinha alguém que não estava batendo muito bem, tinha algum problema mental, dizia assim, isso foi de tanto ler a Bíblia, viu? Ficou louco? Ler a Bíblia, o cara fica louco, fica bem variado. A Bíblia é algo tão simples, tão maravilhoso, que geralmente a gente trupica por cima das palavras, tropeça por cima das palavras e não consegue ver a importância delas. A gente olha elas e despreza, se tornam desprezíveis aos nossos olhos, porque são coisas simples. O cristão, quando ouve falar, o recém-convertido, o recém-chegado, o neófito na igreja, o novato, passou pelas águas do batismo, pegou o ABC do começo do entendimento, muitas vezes ele pensa assim, agora eu vou ler a Bíblia, eu agora vou deixar de ser pecador, eu vou mudar da água para o vinho, Deus vai fazer essa transformação, eu vou ficar muito rico, eu vou ficar muito amado pela família, eu vou ser o Joãozinho do passo certo, o Joãozinho correto, não é? E quando isto não acontece, ele se decepciona e vira as costas. Por quê? Porque ele não aprendeu nem sequer a perdoar ou a pedir perdão. Ele deve se preocupar não é com as grandes coisas, as revelações, o que não está escrito, o Senhor te dá, ou através do ministério da palavra, ou então através da unção interior. Quando tu lê, Senhor, agora eu vou ler tal livro, o que eu é para ler? Aí o Senhor mostra, Senhor, agora eu estou lendo, me dá um entendimento, e o Senhor vai revelando, revelação, aquelas antigas fotos preto e branco, a máquina batia aquilo e tal, depois tinha que ser revelado, mas a essência já estava ali, o sorriso, a ruga no rosto, o cabelo despenteado, já estava tudo ali, só tinha que ser revelado. Então está tudo aqui, só falta a revelação do Senhor. Então, quando a gente se consagra, o Senhor vai revelando. E, às vezes, a gente é tão duro de ouvido, tem a orelha tão grossa, tão insensível, que não se presta atenção no perdão. Eu acho que a nossa igreja tem mais de 80, eu acho que perto de 100 horas sobre o perdão. Tu saberia me dizer quantas horas? Não sei dizer, irmão. Mas é um dos temas que tem mais, um manancial mais, né? Eu acredito que muito mais até do que 100 horas. Sem repetição. Por ali tu já vê que é uma obra de Deus, porque a palavra de Deus é infinita e através da pregação do perdão a gente vê que é, e de outros temas, sem repetição, a cada ministração uma revelação nova. E além disso, nós, pessoalmente, ouvindo e lendo, recebemos mais revelações que o irmão não recebeu. Uns complementos, sabe? Um pinguinho aqui, um grãozinho ali, ele dá o grosso do fio da meada e a gente vai recebendo complementos para dar aquele tempero. Então, o que uma pessoa quer? Ela pensa que Deus é idiota, me dá, e eu não vou fazer nada, de braço cruzado. Deus diz, perdoa. E aí a gente não quer pegar a cruz. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, desce do salto alto, aprende a perdoar, aprende a pedir perdão. E a gente não sabe nem sequer lidar com o perdão e a gente quer uma vida abençoada. Se esse Deus existisse, eu não acreditaria nele, tu sabe? Pelo discernimento, eu ia dizer, tu é um idiota. Todo mundo chega, te gigoleia, te explora, fica te extorquindo.
e tu perdoa sempre, tu dá tudo que eu peço, por mais errado que eu ande, tu me abençoa. Não, para aí, tu não é Deus, cara. Tu é um idiota. Ele até perdoa os pecados que nós fizemos. E perdoa sempre, desde que tenha arrependimento, confissão e o pedido. Né? Arrependimento, confissão e o pedido. Meu Senhor me perdoa. Ele perdoa sempre, ele é fiel e justo, não é? Mas precisa haver essa compreensão. Nós vamos ter que fazer um intervalo, irmão Ernesto. Estamos terminando aqui o nosso segundo bloco. Um intervalinho, voltamos em seguida. De Bem com o Pão.